Olá! O engajamento do público interno é um grande desafio, mas se for bem feito, pode gerar ótimos frutos para as organizações. Para falar sobre esse tema, convidamos Milena Seabra, diretora corporativa do GRPcom, o Grupo Paranaense de Comunicação, e Diego Batista, empreendedor na Sociedade Global e consultor de processos de desenvolvimento na NOS. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Para a gente começar, queria perguntar para vocês dois que são muito ligados às tendências, à inovação e tudo mais, o que vocês diriam que é uma tendência hoje quando a gente fala em engajamento do público interno? Vamos lá. Primeiro, boa tarde. É um prazer enorme, Rafael, estar aqui, poder compartilhar com vocês, um pouquinho sobre isso. Um tema que não tem como, mas é apaixonante. Falar de pessoas é sempre muito apaixonante, Eu acho que hoje a grande tendência, de engajamento, seja do consumidor, mas principalmente focando no colaborador, é a busca pelo propósito, Eu acho que a gente vê aí um choque de gerações, uma geração mais inquieta vindo, entrando nas organizações, entrando em choque com uma cultura que muitas vezes já estava, até numa certa zona de conforto. E aí esse choque, eu acho, esse conflito de gerações extremamente positivo faz com que a busca pelo propósito em comum seja o grande fator de engajamento entre todo o público interno. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma sociedade mais consciente, que busca entender os porquês das coisas, Então, se você não consegue ter uma clareza do porquê você está buscando aquele resultado ou porquê que cada um dos colaboradores precisa ir naquela direção, é muito difícil que você consiga o melhor resultado. Então, acho que hoje eu diria que, numa tendência mundial, a busca pelo propósito é o que realmente está norteando as organizações no engajamento, na aproximação com as pessoas. Falar em propósito é falar com sociedade global, Diego? Como é que vocês têm trabalhado isso? Com certeza, foi a primeira resposta que me veio na cabeça também, Boa tarde, Parabéns pela iniciativa, pelo impulso, Impulsionando as organizações aí a cada vez se atualizar mais, E com certeza o propósito é o que tem revelado o engajamento das pessoas, quando elas se descobrem naquilo que elas são boas e faz sentido não só para elas, para a organização, mas principalmente para o mundo, Então, qual é a pertinência daquilo que a gente está fazendo para o mundo? E aí isso volta para a minha responsabilização, E complementando, provavelmente seja o tema da colaboração, A colaboração, o quanto o âmbito interno de gestão das organizações tem criado espaço colaborativo, E isso é uma reestruturação de todos os processos das áreas, departamentos, como se funciona dentro das organizações, Quebrar literalmente os muros entre departamentos e pessoas e criar esses espaços de compartilhamento e de colaboração, onde tem também tempo não só para eu cumprir a minha agenda de tarefas, as minhas listas, mas muito mais engajar em momentos colaborativos com outras áreas, departamentos e pessoas para criar coisas novas, Então eu sinto que quando as pessoas têm mais liberdade para, através do seu propósito, propor, criar junto com os outros, e o encontro com o outro também gera mais engajamento, Então, com certeza, a gestão colaborativa é uma das grandes tendências. Mas, na prática, por onde começar? O que vocês recomendariam para uma organização do terceiro setor que quer implementar uma gestão compartilhada, colaborativa, enfim, quer engajar melhor os seus públicos? Como começar a fazer isso? Eu acho que a comunicação é fundamental, Acho que é o primeiro passo para chegar nesse estágio que o Diego comentou da colaboração, que eu acho que é realmente o que vai mover as pessoas, para conseguirem ir adiante. Essa quebra de paradigmas, desses muros que muitas vezes estão na cabeça das pessoas, pautadas num modelo organizacional que sempre existiu até aqui, Então, acho que a comunicação, a clareza para trazer esse propósito para as pessoas e permitir com que essas trocas naturalmente aconteçam, eu acho que é o primeiro passo. E aí, nesse sentido, a comunicação seria convidar as pessoas a falar sobre isso. Então, é interessante porque até fica mais fácil o papel do líder. Ele para de ter todas as respostas e começa a ser um líder que convida as pessoas a conversar sobre aquilo. Então, o simples fato de ter mais âmbitos que não é reunião para tratar das pautas urgentes, mas são momentos programados durante a rotina de trabalho para pensar como que a gente pode ter um ambiente mais colaborativo dentro da nossa organização, E que leve 1 hora, 2 horas juntos conversando de uma maneira livre sobre isso, Então, o engajamento, as pessoas se engajam também porque elas têm o senso de que estão pertencendo e que têm a sua voz realmente ativa
né, e que sentem que são parte da construção daquilo que está sendo decidido. Então não é mais uma cúpula de governança que decide as coisas, mas é muito mais chamar todas as partes, né, envolvidas, principalmente aí, né, os colaboradores internos mesmo, para responder essas perguntas juntos, né. Mas existem também canais de comunicação bastante apropriados para que isso aconteça. Como escolher esses canais? O que é a melhor Acho que antes até da gente entrar em canal, eu queria só fazer uma observação do que o Diego falou. Eu acho que esse convite, né, esse chamado que o gestor precisa realmente fazer, funciona muito bem na criação de grupos multidisciplinares, onde você coloca diferentes funções, diferentes habilidades dentro da organização, pensando em conjunto a solução de um problema em comum. Né? Se o teu propósito está muito bem amarrado, se todos sabem que estão indo na mesma direção e qual é essa direção, faz muito mais sentido a união de habilidades na busca por uma solução em conjunto. E aí você consegue esse senso de pertencimento, porque chegar lá e atingir o resultado, todos fizeram parte daquele processo. Né? Não é mais eu mando, você obedece, mas é como a gente constrói junto essa solução. Então cada um tem o seu pedacinho, né? Cada um constrói o caminho em conjunto. Né? Até porque as habilidades são complementares, né? Exatamente. Quando você faz um processo assim, você te permite juntar habilidades que às vezes não estariam se comunicando. Perfeito. Antes. E se descobriu o propósito, isso quer dizer que eu estou também descobrindo qual é o meu potencial. E quando eu descubro o meu potencial, eu sou uma liderança que vai surgir quando aquele meu potencial for necessário. Então, até a questão de hierarquia das funções, ela se dissolve. A gente não está mais falando do título ou da função necessariamente, mas que tipo de habilidade é necessária nesse momento. Então, as pessoas se gera mais autonomia e também, né, temos que confiar aí na habilidade dos outros que eles vão dar conta. Então, o estilo também de liderança que cobra resultado também muda, né? Porque se é um talento que tem propósito e quer usar aquilo, então eu vou dar autonomia e confiança para que isso desperte dentro da organização, né? Isso na teoria parece uma coisa extremamente simples, né? Mas na prática exige realmente uma quebra de paradigmas muito grande nas organizações, tanto do gestor em desenvolver habilidades de fazer esse tipo de liderança, né, quanto das pessoas, de entenderem que elas podem ser protagonistas dentro daquilo que está sendo colocado, daquele desafio que está sendo colocado para ela, que ela não tem mais que ficar somente aguardando uma orientação, mas ela colocar a sua habilidade em prol daquele objetivo, né? Então, é muito interessante e eu acho que é uma tendência que vem se crescendo, porque as pessoas estão buscando esse protagonismo, esse espaço, mas exige uma quebra de paradigmas dos dois lados, tanto do gestor quanto do colaborador. Até porque não existe necessariamente um tipo de perfil mais adequado para se formar uma equipe engajada. Em tese, todo mundo tem esse potencial, né? Mas como despertar essa vontade de participar, né? Como é que faz para incentivar o colaborador a participar dessa maneira? Eu arriscaria dizer que tem um perfil, né, na verdade, né? Não é mais o líder tradicional. Né? Então, embora seja uma questão que seja, né, mais livre para as pessoas se empoderarem disso, né? Agora, o líder ele tem que despertar essa visão. Né? Então, a gente está vendo que, antes de mais nada, ele tem o autoconhecimento dos seus próprios padrões de funcionamento. Né? Então, se o líder não consegue observar como que é o meu padrão de funcionamento e como isso molda a cultura e o desenho da organização onde eu estou, eu vou continuar produzindo os mesmos resultados. Né? Então, não adianta ter a vontade colaborativa ou, enfim, de engajamento quando o líder ele ainda é o mesmo. Então, existe um perfil que ele é importante. Né? Então, esse perfil que ele percebe a importância da multidisciplinaridade, né? De muito mais fazer as perguntas para se criarem juntos, né? De conseguir ter a empatia que vai além de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro, mas é através do outro como que a gente cria coisas novas juntos, né? Então tem essa humildade que é muito forte, né? Então, e tem uma visão, acho que é de propósito, que é de espiritualidade também, né? Que é de acreditar num senso maior daquilo que ele está sendo feito, né? E aí existe uma devoção para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento dos outros, para que aquele âmbito ele não seja só um âmbito de produtividade, desempenho e resultado, mas que ele seja um âmbito principalmente de felicidade, de alegria, de harmonia, de confiança, né? Que talvez... Então, o perfil de líder que está olhando para esses valores e para esses princípios, provavelmente vai ter mais facilidade de gerar engajamento. Então, acho que temos que fazer um trabalho com as lideranças também para
para que isso aconteça. É uma mudança da percepção da base de poder, né? A gente vinha de um modelo onde a base de poder estava muito na informação, no controle, no cargo, na posição, na hierarquia. E hoje a base de poder está na influência, na tua capacidade de envolver as pessoas, de influenciar as pessoas, de trazer as pessoas em conjunto. Concordo plenamente. Acho que essa é a principal mudança. E essa geração mais nova que você mencionava no começo, ela anseia por isso, por esses espaços em que ela possa participar, né, desses... Sem dúvida. E aí também exige, na verdade, não só falando do perfil das lideranças, mas o perfil do colaborador também, né? Eu já tive casos onde, por exemplo, se espera a lista de tarefas, me diga o que eu tenho que fazer. Né? Então, porque a nossa vida inteira somos formatados dessa forma. Né? A nossa escola, a universidade, né? A família, a vida em sociedade, ela foi muito baseada nesse parâmetro, né? do controle, produtividade, né? Resultado. Comando e controle. Né? Comando e controle. Então, o colaborador que se insere nessas organizações, inclusive tem cases, né? Já empresas um pouco mais convencionais, que fizeram a transição para modelos mais abertos, né? Então, por exemplo, um modelo que se chama holocracia, né? Que é dissolver os cargos mesmo, hierárquicos. E muitos saíram da empresa por causa disso, porque não se adaptaram a essa nova cultura, né? Ou não concordavam, ou não se sentiam bem. Então, existe também a importância de qual é o perfil de colaborador e qual a importância para que ele entenda a mudança que ele também tem que passar para que essa nova estrutura funcione, né? Então, a gente tem que ter mudança aí de... como eu falei, a mudança de paradigma está dos dois lados, realmente. Queria voltar um pouco, então, nas estratégias, né? A gente fala de uma mudança cultural, sem dúvida, mas quais são as estratégias que se concretizariam, assim, que são mais tangíveis de se implementar numa organização, seja aquela que já existe há muito tempo, e a gente sabe de organizações do terceiro setor que já estão consolidadas aí há mais de 50 anos, como aquelas que estão começando ou que começaram há 3, 4 anos. Como que você, a partir de que meios, né, que você estabelece um processo diferente de gestão? Na minha opinião, olhando para uma organização do terceiro setor, eu acho que a comunicação tem que estar clara para todo o time, para toda a equipe, qual é o ecossistema que eles estão inseridos, né? E qual é o propósito daquela organização existir. Acho que diante dessas duas informações muito claras para todos, vai ficar muito mais fácil para que as pessoas possam realmente agir. Se a gente vai para canais de comunicação, ou como efetivamente isso pode ser materializado, eu acho que assim, a gente vem numa tendência de mudanças, né, de todos os possíveis canais de comunicação, né? Hoje a tecnologia possibilitou você usar canais totalmente diferentes hoje, né, de engajamento com o colaborador, né? Os canais tradicionais, eles não vão morrer, porque eles acabam sendo eficientes, principalmente nas organizações mais convencionais, né? O famoso e-mail, a famosa TV corporativa, a rádio corporativa, o mural, né? No cafezinho. Então, assim, os canais tradicionais, a própria intranet ou um ambiente, né, de internet interna, onde as informações estejam todas ali, com procedimentos, com padrões, com, né, as informações que sejam relevantes para a organização. Então, eu acredito que esses canais tradicionais, de um certo modo, dependendo do nível de maturidade da organização, mais convencional ou menos convencional, ele acaba existindo, ele acaba funcionando. O que se precisa é estar sempre se reavaliando, né? Sempre fazendo esse balanço. Será que faz sentido eu continuar com esse canal ou não? Né? E aí buscando outras fontes de solução, usando a tecnologia realmente para poder estar trazendo as pessoas para essa conversa, já que a gente está falando da criação de um ambiente colaborativo. A sociedade global conta com, além dos colaboradores mais fixos, assim, voluntários e multiplicadores. Como é que se dá essa relação? Como é que vocês fazem para se comunicar com esses? Boa pergunta. Mas antes disso, só tratando um pouco da questão das estratégias, eu vejo assim que a mudança cultural ela é algo que precisa ser contínua e no longo prazo, né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que fazer um grande evento participativo, né, com muitas pessoas já
Então, na verdade, são vários eventos que devem acontecer. E não são só eventos, devem fazer parte da rotina, né? A atitude, né? Então, isso, por exemplo, quando a gente pega a visão de criar um planejamento estratégico, né? E que você leva um tanto de tempo ali criando, elaborando, consultando, né? Que seja um processo de mudança de 1 ano, por exemplo, né? Utilizando esses canais de comunicação novos e já existentes também, de maneira estratégica que apoiem esse processo de mudança, né? Então, intercalar processos como reuniões, encontros, né? Seminários, plenárias, enfim, planejamentos com interações em plataformas virtuais, né? Então, criar constância nessas propostas, né? É o que vai realmente fazer a mudança cultural. E isso também requer uma certa questão de quem está participando, com que frequência e como estão participando, né? Então, quem eu chamo para liderar esses processos de mudança dentro da minha organização, né? Aí tem vários critérios, na verdade, né? O critério que a gente tem adotado na sociedade global é vem quem tem que vir, né? Porque isso é muito mais interessante, talvez, do que necessariamente a competência, né? Ou a experiência ou a função, porque é a disponibilidade, né? Então, quando as pessoas têm disponibilidade a se comprometer a alguma coisa, isso já é uma contribuição muito valiosa, né? Então, para nós temos cada vez mais tentado viver um paradigma de abrir mão do controle, mas com uma certa estrutura. Então, a gente fala, o processo de cocriação, ele é livre, mas não quer dizer que ele não tem estrutura, né? Não quer dizer que não exista... Não tem planejamento. Uma metodologia, né? Então, ele tem sim resultados, ele também caminha resultados, mas a maneira é de outra forma. Então, a gente para de se apegar a quem está vindo ou quem não está vindo. Então, e isso é um dos princípios da participação, né? Que vem quem tem que vir. Então, na sociedade global tem sido assim, né? O engajamento de voluntários, a gente tem associados facilitadores, a gente tem a rede de engajamento, que aí são conjunto de mentores, coaches, profissionais que estão sempre à volta, e a gente faz os chamados abertos, né? Então, sempre estamos comunicando e convidando. A gente vai criar um curso novo, a gente vai criar um programa novo, a gente vai criar um projeto novo. Quer vir, quer participar? E vem. Então, às vezes vem 2 pessoas, às vezes vem 10 pessoas. O importante é que tenham outras pessoas e que sempre tenha essa circulação, né? Não necessariamente quem, mas que venham, né? A gente tinha falado também dos canais de comunicação que vocês utilizam na sociedade global. Sim. Você consegue responder? A gente trabalha assim com as ferramentas não tanto patenteadas, assim, digamos, e um pouco mais abertas, né? Então, enfim, o Facebook ainda é uma ferramenta muito importante, né, de mobilização, né? Então, a gestão das mídias sociais, eu acho que é uma competência que as organizações têm que realmente aprimorar, porque ela não está revelando só um novo canal de comunicação, mas um outro padrão de relacionamento, né? Que é baseado na interação e engajamento, justamente, né? O quanto esse conteúdo está gerando interação e não só informação. Então, a nossa preocupação tem sido isso, como que o canal de comunicação gera colaboração e interação, e não só eu informo o meu público, e se eu informo, estou informando de uma maneira certa e acessível, né? Então, a gente tem usado muita coisa baseada em nuvem também. Então, quanto mais a gente consegue fazer a gestão do conhecimento e da informação acessível para todos, né? Então, pode estar no celular, pode estar no computador, pode estar, enfim, aonde quer que você está, vai estar na nuvem, então você tem acesso a isso, né? O físico também tem sido bem interessante, né? Então, a gente gosta muito de post-it, de cartolina. Então, as paredes da nossa sede, elas são preenchidas de cartazes comunicativos, né? Inclusive com convite para as pessoas, né? E isso é a dinâmica do Vale do Silício também, né? No Vale do Silício, você anda pelos espaços, né? Eu nunca fui, mas vendo os vídeos, você anda pelos espaços, assim, tem muitos convites para as pessoas, né, darem opinião sobre, aqui está um protótipo de um novo produto, o que você acha, né? Então, o ambiente físico, a estrutura, ela tem que ser também, né, chamar para a interação, né? Então, é extrapolar um pouco isso, né? E, por fim, o que a gente também sempre recomenda existe isso que a gente acredita que é importante juntos. Agora, a maneira como você vai fazer, cabe a você, cria a sua melhor maneira de fazer, né? Então, adapte e crie a sua comunicação, a sua ferramenta. Você não precisa usar esse procedimento padrão, né? Você pode criar a forma como que você quiser. Isso nos dá liberdade aí para...
Porque tem uma questão da linguagem, né? Apesar de a gente pode utilizar canais convencionais, dependendo da estrutura da empresa, mas a linguagem pode ser completamente diferente, né? Você pode conseguir engajar se você tiver uma linguagem onde não seja só simplesmente eu informo e você escuta, né? Adequada. Não é só o canal emissor-receptor, mas assim, essa troca. Sim. Então você pode usar canais convencionais, mas com uma linguagem, né, muito diferente, muito mais engajadora, né? E essa questão, né, no ambiente físico, falando em físico, um pouquinho além, olhando, né, para uma organização, que é o presencial, né? Eu acho que nada substitui, nenhum canal de comunicação consegue substituir a troca entre as pessoas, né? O gestor com o seu time, o influenciador, né, com as pessoas, essa troca da comunicação fluir imediatamente através das pessoas. Nenhum canal de comunicação consegue realmente substituir isso numa organização que precisa passar por essa mudança cultural. Você precisa olhar nos olhos das pessoas. As pessoas confiam em pessoas, né? Então, quanto mais porque aí quando a comunicação ela acontece pelos outros canais, ela só reforça um posicionamento, né? Mas não é alguém distante e frio falando, é alguém real, que em todo tempo possível ou oportunidade possível está junto, né? Certeza, estamos falando de pessoas, é importante valorizá-las, né? E valorizar esses momentos que a gente pode estar junto. Nosso tempo já se esgotou, queria muito agradecer vocês, foi super enriquecedor para mim, acho que para quem está nos assistindo, agradeço. E agora é com você. Faça o nosso curso de engajamento de público interno e saiba mais sobre esse assunto. Até a próxima!